A escrava Isaura. Capítulo 85. João garante que voltarão sãos e salvos, e Joaquina os abençoa dizendo que dará tudo certo. Bernardo afirma que hoje é dia de caça. Geraldo afirma que Leôncio representa tudo o que ele mais abomina neste mundo. Malvina afirma que prometeu a Gertrudes que libertara Isaura, mas Leôncio não a deixa vendê-la ou alforriá-la. O advogado a elogia e diz que ela está sofrendo bastante por seu marido desejar a escrava, e pede que se liberte desse sofrimento, pois merece ser amada por um homem de verdade. Assinhá agradece os elogios e o elogia por seus versos e poesia. Ele diz que ela necessita de um homem que a ame ferozmente, e ela fica comovida com toda a poesia. Sebastião ensina Rosa a se portar à mesa. Ele a ensina a usar o guardanapo e apoiar os talheres. Ele a parabeniza por aprender rapidamente e afirma que, a partir de agora, ela só comerá quando falar educadamente. Ela fala corretamente e começa a se servir demasiadamente, e o pai a adverte, pois não é assim que uma sinhazinha age. Ele explica para ela o que são verbos. Ele diz que sairá, pois não aguenta mais a burrice dela. Ela afirma que ele ficará com fome e começa a comer. Malvina pede que o advogado pare com os galanteios, pois se sente culpada, achando que deve respeitar o marido. Geraldo afirma que ele não merece o amor dela. Ela diz que agora entende o porquê de muitas mulheres traírem seus maridos. Ele diz que se apaixonou por ela à primeira vista, mas ela diz estar se sentindo muito culpada por ouvir as galanterias. Ela resiste, mas cede após ele dizer que lerá versos inspirados nela. No bordel, Francisco diz que sua vida está ótima sem os patrões, pois quem está tomando conta da fazenda é ele. Belchior afirma que queria estar tomando conta de uma mulher como Isaura, mas todos caçoam dele. Quintana questiona o que aconteceu. Martinho conta que a condessa atirou neles. Também contam que André conseguiu fugir com todos. Leôncio xinga. O chefe de polícia diz ser inadmissível que uma condessa atire em alguém. Leôncio diz que irão à casa de Álvaro, pois suspeita que tenham deixado Perpétua lá. Quintana afirma não ter o mandado do juiz, mas Leôncio relembra que tem a carta do ministro da Justiça alegando que Álvaro tem de devolver a escrava. Leôncio afirma não ter tempo a perder e diz que, se depender de Álvaro, Isaura não voltará para suas mãos. Álvaro afirma que não poderão perder mais tempo. Tomásia questiona para onde irão. Miguel afirma que ganharão a estrada para fugir dali. Perpétua afirma que ninguém pode sair dali, e o filho questiona se ela quer que eles se entreguem. A mãe responde que, se saírem dali, ele e Tomásia serão considerados fugitivos, e Isaura concorda com a sogra, dizendo que não é justo que eles paguem por ela. André afirma que também é escravo fugido. Miguel questiona se a anfitriã tem uma ideia melhor. Ela responde que sim e diz que ela, a condessa e seu filho ficarão ali como se nada tivesse acontecido, pois eles precisam provar que tudo o que fizeram aconteceu. Também diz que Pedrinho, Miguel, Isaura e André se esconderam nos quartos, pois Quintana não poderá averiguar já que não tem o mandado do juiz. Álvaro afirma não confiar nem em Quintana nem em Leôncio, mas a mãe afirma que confia em Quintana. Ela também duvida que ele consiga uma ordem do juiz a esta hora. André afirma que, se Leôncio souber que ele esteve por ali, é capaz de invadir a casa, mas Miguel afirma que o maldito não passa de um covarde. Tomásia concorda, dizendo que Leôncio só é desvariado com gente fraca e que a enfrenta por ela ter ficado rica por casamento. Perpétua afirma que o melhor que eles têm a fazer é jantar, já que não comeram na casa de Estela. Tomásia aceita a sugestão. Geraldo começa a recitar as poesias que fez para Malvina. Ela afirma que ele não deveria fazer versos para uma mulher casada, mas ele afirma que ela o inspira e continua recitando. Ela pede que pare, pois a deixa vexada. Ele diz merecer um beijo pelos versos. Ela afirma novamente que não pode, por ser casada. Ele pede no rosto e acaba beijando-a na boca. Malvina lhe dá um tapa na cara, alegando que ele não tinha o direito de roubar esse beijo. Geraldo afirma que é justo que ela traia o marido para que assim fiquem quites,
mas ela afirma que foi educada para considerar o adultério um pecado. Também pede que não a force novamente, pois, senão, avisará ao marido. Álvaro questiona o que Leôncio está fazendo em sua casa. Leôncio afirma querer Isaura. Perpétua pede respeito à sua casa e diz que não autorizou que ele entrasse, e que se surpreendeu com a atitude desenfreada do chefe de polícia. Quintana pede perdão e diz que Leôncio tem direito sobre Isaura, enquanto Álvaro prometeu cuidar dela. Ela afirma que ele está invadindo sua casa. Tomásia afirma que a lei está protegendo assassinos como Leôncio, mas o crápula exige respeito. Álvaro questiona se eles estão vendo Isaura em suas mãos para que possa entregar a Leôncio. O canalha afirma que uma escrava é o mesmo que um objeto, mas o jovem afirma que não poderá entregar algo que não possui. Leôncio afirma que ela deve estar escondida no interior da casa, e Quintana questiona se Perpétua permite que revistem a casa. A anfitriã deixa claro que esse pedido é um insulto. Álvaro questiona se ele tem uma ordem do juiz, mas Leôncio afirma que não cairá no mesmo truque duas vezes. Tomásia afirma que ninguém liga para o que ele quer, e Perpétua reafirma que sem a ordem do juiz ninguém adentrará sua casa. Leôncio afirma que Quintana tem uma carta do ministro da Justiça, e Álvaro e Tomásia averiguam a carta. Violeta conta a conversa estranhíssima que teve com Paulo, e Sebastião afirma que ele deve estar aprontando alguma falseta. A meretriz conta que o médico afirmou que iria matar Diogo. O coronel fica em choque. Álvaro e Tomásia leem a carta e afirmam que ela é apenas de recomendação. Perpétua afirma que se decepcionou muito com Quintana. O chefe de polícia pede perdão, mas Leôncio diz para ele não cair na lábia deles. Perpétua afirma que, se invadirem sua casa, Quintana será transferido para a fronteira. Leôncio afirma que tem Raimundo e Martinho como testemunhas, mas Tomásia desdenha, afirmando que os dois são capachos do crápula e manipuláveis. Perpétua afirma que Quintana não irá querer manchar sua reputação levando-os ao juiz. O chefe de polícia concorda com a anfitriã, afirmando que o juiz tem muito apreço pela família dela. Leôncio afirma que isso não ficará assim e questiona onde está sua escrava. Perpétua afirma que saíram da casa de Estela direto para casa, buscando um pouco de paz. Tomásia completa, dizendo que se afastaram da escória que o larápio é. Perpétua afirma que Isaura não está em sua casa e que, se ele continuar sendo grosseiro, será convidado a se retirar. Leôncio afirma que os caçadores garantiram que Tomásia atirou enquanto todos fugiram com a mãe e o filho. Perpétua exige que se retire, e Tomásia acalma, dizendo que não vale a pena discutir com o imprestável. Quintana pede perdão novamente. Tomásia afirma que Leôncio não é dono do mundo e o xinga. Perpétua afirma que podem ter sido André ou Miguel que atiraram nos capangas para se defender e por isso fugiram. Álvaro afirma que deixa de ser responsável pela escrava. Leôncio aponta uma arma para o mocinho, mas é advertido por Quintana, que alega que irá prendê-lo se não parar de incomodar Álvaro em sua própria casa. Tomásia jura que um dia irá destruí-lo, e Leôncio lhe deseja todo o mal, mas a condessa deixa claro que o mal sempre volta para quem o deseja. Perpétua o chama de atrevido e sem educação. Álvaro afirma que não se arrepende de ter lhe dado uma surra. Leôncio afirma que a situação de Isaura é desesperadora e que a levará consigo, pois a achará em algum momento. Ele jura que irá destruir a alma do jovem. Tomásia o chama de canalha, e Álvaro afirma que só por cima de seu cadáver Leôncio será dele. Quintana pede perdão a todos e se retira. Álvaro afirma que estão livres enquanto a ordem do juiz não chega. Os negros observam o acampamento dos caçadores e saem para desarmá-los enquanto dormem. Eles conseguem desarmá-los e caçoam. Eles se preparam para amarrá-los. João os acorda. Henrique e Moleca começam a amarrá-los. Helena escreve em seu diário a falta que sente por Diogo e suas vivências diárias no convento. O indígena põe fumo na ferida da bala de Diogo e a cobre novamente. Henrique e Moleca terminam de amarrar os caçadores. João caçoa deles. Rosa questiona se terá aula de piano assim como Isaura. Sebastião afirma que ela sim parece uma sinhá, e a filha afirma que toda a atenção era para Isaura. Sebastião pede que ela não o irrite, pois já está preocupado com seus outros filhos.
Ela diz estar magoada. Ele afirma estar preocupado com Henrique. Ela afirma que ele nunca mais voltará depois de ser deserdado. O coronel diz estar preocupado com Helena e Malvina. Geraldo dá chá para acalmar Malvina, e ela afirma que ele não tinha o direito de roubar o beijo. Ele afirma que foi apenas um beijo. Ela afirma que seu marido é um bruto e que nunca imaginaria que trairia seu marido. Geraldo pede que não se culpe. Malvina afirma temer que Leôncio descubra. Ele responde que é só ela agir naturalmente para enganar o devasso. Ela afirma que ele desconfiará que está sendo traído. Geraldo afirma que ela não encontrará a felicidade casada com Leôncio. Malvina afirma que não pode quebrar seus votos feitos no casamento, pois está se sentindo uma miserável e não se separará do marido para não ficar com o rótulo de separada. Ele afirma estar disposto a estar ao lado dela, mas ela exige respeito por ser uma mulher casada. Ele tenta beijá-la novamente, mas Leôncio chega no momento. Leôncio afirma que conseguirá um mandado de busca para invadir a casa de Álvaro. Álvaro garante que eles conseguirão escapar de Leôncio. Perpétua conta que mandou uma mensagem para o juiz, que é seu amigo, pedindo que não conceda a ordem de busca. Álvaro diz que rezará para que Leôncio não consiga. Miguel diz que o ruim é que a lei está do lado do maldito e que eles terão de arrumar um novo local para se esconder. Isaura diz que Leôncio não desistirá. Tomásia tem a ideia de irem hoje para Santos. Álvaro diz que terão de arrumar um meio seguro. O criado conta que o chefe de polícia está na frente da casa com os guardas. André questiona se ele já tem a ordem. Isaura responde que, se for isso, estarão perdidos. André, Isaura, Miguel e Pedrinho se escondem nos fundos. Leôncio afirma que terão de devolver Isaura. Geraldo diz que irá à sociedade abolicionista libertar 8 escravos, e que é uma pena Isaura não estar nessa lista. Leôncio afirma que alforriar escravos é um movimento inútil para o país. O advogado afirma que em breve conseguirão acabar com a escravidão no Brasil. Leôncio afirma que o imperador jamais permitirá que isso aconteça. Geraldo afirma que já foi provado que o trabalho remunerado aumenta a produção, mas Leôncio afirma que isso é uma tolice, alegando que os fazendeiros mandam no país. Geraldo afirma que Dom Pedro II está sendo pressionado por outros países a acabar com a escravidão. Quintana pede perdão novamente e se explica, dizendo que deveria cumprir a ordem do ministro. Tomásia questiona se ele tem a ordem de busca. Ele responde que não veio alertá-los de que o juiz expediu a ordem de busca, pois atendeu ao pedido do ministro da Justiça. Perpétua agradece a prova de amizade, e Tomásia afirma que não tem nada a esconder. O chefe de polícia afirma que os caçadores reafirmam que foi a condessa quem atirou neles, mas ela afirma que eles são capachos de Leôncio. Quintana aconselha prudência e se retira. Álvaro afirma que estão numa bela enrascada, mas Perpétua afirma ter uma ideia de um modo seguro para despistar o canalha.